Fala galera, muito bem-vindo a mais uma segunda-feira da Hack One de Cibersegurança. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Forte Analyzer. Muita gente me chamou, pô, fala um pouquinho sobre o Forte Analyzer, o que que ele é, para que ele serve, né? Muitos já sabem para que serve, mas muitos também ainda não conhecem. Então hoje eu resolvi dar uma penteada nele para vocês entenderem como ele é, como ele pode ser implementado e quais são as funções que ele possui. Mas antes disso, eu peço que você dê um like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal, né, para que a gente possa trazer mais vídeos aí que sejam interessantes e pertinentes à área de cibersegurança. Beleza? Então, vamos lá. O que que é o Forte Analyzer, né? Como todo produto da Fortinet, né, o prefixo ali já quer dizer Forte Analyzer, quer dizer ele é um analisador, né? Ele é um centralizador de log. E por que que ele é necessário hoje dentro de uma infraestrutura? Eu vou explicar o porquê que ele é necessário. Antes disso, eu só vou liberar aqui o meu whiteboard, né? Porque eu gosto é de desenhar aqui para a gente poder observar realmente o que que ele pode fazer, tá? O Analyzer, ele é uma solução da Fortinet para fazer um repositório de logs, né? E por que que hoje um repositório de logs ele é importante, né? Ele é importante pelo seguinte, porque hoje tudo que está dentro de uma infraestrutura, seja um firewall, seja um switch, seja um roteador, seja um Wi-Fi, tudo isso de alguma forma gera log, né? E a gente sabe hoje que para atender a Lei Geral de Proteção de Dados ou o Marco Civil da Internet, né, principalmente o Marco Civil da Internet, a gente precisa ter aí o repositório desses logs, a gente precisa deixá-los guardados por um determinado período, né? No mínimo um, né, até 5 anos você tem que ter esses dados ali guardados em caso de alguma solicitação, né, seja de, sei lá, de um governo, uma questão judicial, então você precisa ter esses dados guardados. Então, o Analyzer ele se encaixa nisso, né, para realmente garantir que haja o quê? Né, que se porventura eu quiser observar os dados de algum usuário de dentro da empresa, né, eu consigo ir lá no Analyzer, abrir e ver, né, ou tirar um relatório de consumo, ou tirar um relatório de ocupação de banda, ou tirar um relatório de aplicações, enfim. Então você consegue fazer isso. Então o Analyzer, né, se a gente pegar aqui, ele funciona da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o nosso famoso firewall de guerra, o FortiGate, né? Então a gente tem aqui o FortiGate, FGT, e geralmente o FortiGate ele não tem um repositório de log. Geralmente os logs dele fica na memória. Se ele não tem se ele não tem disco, né? Então ele fica geralmente lá na memória, tá? Memória. E se ele tem o disco, né? Tem os modelos da FortiGate, ele tem lá todo o modelo que termina com 1 hoje, por exemplo, 100, 101F, né? 101, o final, o último 1 quer dizer que ele é um equipamento que tem disco. O 100F, por exemplo, ele não tem disco. Então, todos os logs, se eu não estou mandando para nenhum lugar, ficam em memória, tá? Então, ou você pode colocar na memória, ou você pode colocar em disco, né? Em disco lá e tirar alguns relatórios ali diretamente pelo FortiGate, tá? E se você tem, né, uma subscrição na nuvem, né, o FortiGate manda esses dados para nuvem, tá? Para FortiCloud lá. E aí você pode ter os dados também na nuvem, mas na nuvem não tem uma quantidade gigantesca de relatórios, por exemplo, que tem o Analyzer. Então, por isso o Analyzer ele é importante. Então, o Analyzer ele não serve só, né? Então, aqui geralmente o FortiGate ele está conectado no Analyzer. Tá? Já vai falar sobre o Analyzer aqui. Forte Analyzer. Analyzer. Então, geralmente o Analyzer, né, ele é instalado dentro da própria empresa onde está o Firewall, né? Geralmente é o que acontece, fica ali no core da empresa. Ele já pode fazer, ele já pode também ser implementado nas nuvens públicas, né? Seja na Amazon, na Azure, você consegue fazer o deploy lá, né? E utilizar na nuvem. Obviamente, dependendo da quantidade de logs que você vai guardar, você vai pagar uma bagatela lá, né? Então, por isso a importância também de um bom dimensionamento do Analyzer, que não é simples, né? Não é simplesmente, eu tenho um firewallzinho 40F, né? 40F,
qualquer analyzer pode ter ali? Não, né? Então tudo depende da quantidade de usuários, né? Que tipo de funções vão ter, o que que realmente vai trafegar naquele FortiGate, né? Então, quanto mais usuários, mais funções forem utilizadas por aquele FortiGate, por exemplo, mais dados, né, vão ser enviados para o Analyzer, mais giga, né, por dia ali vão ser enviados para o Analyzer, e aí, né, com certeza mais dados vão ter que estar guardados aqui dentro do Analyzer, tá? Então, o Analyzer ele tem essa função, mas você pode se perguntar, pô, Sabino, mas o Analyzer, ele precisa ser só para o FortiGate? Não, tá? O Analyzer, ele é base para quê da Fortinet? Para o CSMA da Fortinet, né? O Cyber Security Mesh Architecture lá, né? O CSMA, que na Fortinet chama-se Security Fabric, né? É o Security Fabric. Que o Security Fabric é nada mais do que você ter uma visibilidade única a partir do FortiGate, né? Você tem que ter lá um FortiGate, um FortiAnalyzer, para que você possa construir o Security Fabric, né? E com isso você vai colocando outras soluções da Fortinet junto, né? Então, o Analyzer ele serve para ver logs, por exemplo, de NAC, né? Do FortiNAC, né? Você pode mandar os logs aqui do FortiNAC, do FortiWeb, por exemplo, né? Você pode mandar do FortiWeb, você pode mandar os logs que aparecem do switch para ele, né? Switch, logs de SD-WAN, né? Então, várias coisas o FortiAnalyzer ele centraliza, né? Para que ele possa apresentar de uma forma mais, podemos falar que gerencial, né? Quando os dados são solicitados. E também ele ajuda muito na forma como são mostrados os dados ali, principalmente no ambiente de SOC, né? No ambiente de SOC ou até mesmo no ambiente de NOC que faz a gestão de outros FortiAnalyzer, outros FortiGates, tá? Então, o FortiAnalyzer é basicamente esse dispositivo, né? Isso que ele faz, ele recebe os dados do FortiGate. A integração do FortiGate com o FortiAnalyzer é relativamente simples. A gente vai observar aqui, olha como que pode fazer a integração, né, do FortiAnalyzer. A integração do FortiAnalyzer é muito simples, né? Lá no FortiGate, estou mostrando aqui o meu FortiGate na versão 7.2.4, né? Então, para fazer a configuração do meu FortiAnalyzer aqui, é simples, né? Eu venho aqui ó, em Fabric Connectors, né? E aí é simplesmente eu vou na configuração de log e analytics, tá? Ó, se eu colocar um editar aqui, ó, o que que ele vai me pedir para eu integrar com o FortiAnalyzer? Somente o IP dele, né? Então, tendo o IP, né, eu tendo conectividade do meu firewall com o FortiAnalyzer, dei um OK aqui, ele já está integrado, né? Claro que toda vez que você faz isso aqui, lá no Analyzer, ele vai aparecer aqui, ó, tem esse sininho aqui em cima, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu tenho esse sininho aqui em cima, ó, que ele vai estar igual tá esse número um aqui, dizendo, ó, a gente precisa colocar uma nova. A gente tem uma solicitação para inserir um dispositivo aqui no Analyzer. Vamos fazer? Vamos. Aí você vai clicar aqui e vai autorizar o dispositivo, né? Então ele vai ficar exatamente como está aqui, ó. Então o meu FortiGate ele está conectado no Analyzer, ó, mandando times, mandando logs em tempo real, né? Uma média aqui de 7 logs ali por segundo. Então tá bem baixo, porque também é um ambiente controlado meu, mas isso aqui, né, ajuda a ter uma ideia de quantos logs, né, por segundo acontece, se realmente aquela caixa que eu coloquei de analyzer ele foi bem dimensionado. Qual que é a diferença hoje dos analyzer, né? O analyzer hoje você pode ter analyzer, o appliance físico e o appliance virtual. Então o físico, eu até deixei aqui o datasheet, tá? No físico eu tenho alguns modelos, né? Então se a gente pegar aqui ó, os modelos, tem ó, o FAS 150G, eu tenho o FAS 300G, ó, você pode ver o FAS 150G, deixa eu dar um aqui, ó. O FAS 150G, ó, ele tem o formato de um desktop até, né? Ele suporta ó, até 25 GB por dia, né? Então ele consegue deixar lá, ó, receber 500 logs por segundo, né, no formato analítico, tá? E aí ele consegue aqui, ó,
gerencial até 50 dispositivos, né? Então tá vendo aqui, ó, 50 dispositivos. Se você usa VDOM, por exemplo, no Fortinet, ele cada VDOM refere-se a um dispositivo, né? Então ele come uma licença também, tá? E aí você tem outros modelos aqui, tá? O que muda de um FortiAnalyzer para outro é a capacidade. Então tudo isso, né? Dimensionar o analyzer não é uma tarefa simples. Você vai ter que ter um apoio de quem? Do fabricante ou da revenda que faz a instalação do analyzer. Então se você for ver aqui, ó, além, né, dos outros FortiAnalyzer que tem, ó, FAS 1000F, então, cada vez que você tem, né, vai aumentando o número, mais parrudo fica o seu analyzer. Então, ele tem mais storage, tem mais várias outras coisas. Então, se a gente for ver aqui, ó, esse aqui que é o 3000G, né? Olha, tem 64 tera, né? 64 tera aqui de storage, né? Então, ele conhece aqui, ó, depois que você faz o RAID, 56 tera, né? Você consegue remover os discos, por exemplo. Isso é interessante também. Os discos também são um hot swap. O que que é o hot swap? Eu posso tirar no quente, por exemplo, né? Claro que a gente sempre fica com medo quando vai fazer isso, mas é possível fazer, tá? Então, você tem aqui tem umas características técnicas e também, né, para quem fala assim, pô, eu não quero comprar caixa, tem a opção de você comprar o quê? Os Forte Analyzer VM, né? O VM daí vai de acordo com o que você tem no seu, na sua infraestrutura, né? Então você tem lá o Forte Analyzer virtual, né? Aonde você consegue lá, o inicial é 1 GB por dia, né? Então, de log, 1 GB log por dia, né? E aí você vai comprando as licenças de acordo, ó. Se você tem hoje um analyzer virtual, você pode ter já até 10.000, gerenciar até 10.000 dispositivos. Claro, se você tiver dois dispositivos, teu 1 GB dia vai ultrapassar tranquilamente, isso eu te garanto, tá? Então, tem que fazer, a questão não é a quantidade de dispositivos, mas sim o quanto de log por dia que é gerado, né? E o que isso vai consumir, tá? Então, é um ponto interessante, é um ponto a ser observado, mas é um detalhe muito legal que eu posso falar para vocês. O Forte Analyzer, ele é gratuito, né? Então, até 3 dispositivos para você usar no seu laboratório, né? Para você usar ali para fazer teste, você pode acessar lá o suporte.com, fazer o download, né? Utilizar a sua conta da FortiCloud e aí utilizar o seu FortiAnalyzer, né? É assim que eu uso aqui, por exemplo, para fazer os meus laboratórios. Então, tendo acesso lá ao seu fortecloud.com, né, ou suporte.fortinet.com, você tem acesso ao Analyzer e consegue aí fazer as suas brincadeiras com o Analyzer, tá? Muito, muito interessante. Mas vamos ver como é que o Analyzer funciona, né? Então aqui no meu FortiGate, né, eu estou conectado no meu Analyzer, toda a base de log hoje desse meu FortiGate, ele é o quê? Ele pega as informações da onde, ó? Do Analyzer. Tá vendo aqui que ele me dá essa opção? Se eu clicar aqui, ó, ele diz, ó, eu posso pegar da memória ou posso pegar do Analyzer. Do Analyzer, a vantagem que é, qual é? É temporal, né? Então eu posso escolher lá, né, aqui o tempo que eu quero pegar, ó, da última hora, das últimas 24 horas, dos últimos 7 dias, né? E aí ele vai me mostrando os logs aqui, ó, né? Todos os logs aqui, tá? Ah, eu não tenho Analyzer, né? Como é que acontece ao natural? Aí você pode vir aqui, por exemplo, no Memory, né? E aí ver os logs da memória, né? Só que isso vai sobrepondo. Então, se você tem lá, tá vendo o log, isso vai sobrepondo, você não tem garantia dos dados. Então, o Analyzer é importante porque você consegue ter essa visibilidade aí, tá? No Analyzer aqui, ó, vamos entender o que que ele tem. O Analyzer, a gente tem aqui o dispositivo que ele está sendo gerenciado, e uma vez que está sendo gerenciado, ele já está gerando algumas informações. Então, o Analyzer ele tem aqui alguns menus interessantes, né? Nós temos aqui o FortiView. O que que é o FortiView? É o mesmo FortiView, mesmo entre aspas, tá? Que existe no FortiGate, né? Então, aqui ele consegue mostrar para nós quais são, o que que a gente está monitorando, quais são as aplicações e os sites que estão sendo mais utilizados no momento, né? Quais são as ameaças que estão aparecendo aqui, quais são os hosts que estão comprometidos, e aí ele vai te trazendo tudo isso de uma forma muito clara,
né? Então, por exemplo, lá o tráfego, quem que são os tops, né, top sources, né, os que estão mais consumindo dados para a internet, por exemplo. Então, aqui ele consegue me dizer, ó, tem um carinha aqui, o 10, 200, 200 alguma coisa, né? O que que ele está fazendo? Se eu clicar duas vezes nele aqui, ó, ele está me dizendo, ó, o dispositivo é um notebook da Asus e está na Vila 200, né? Tem aqui, ó, o tráfego não está sendo bloqueado e ele me diz aqui quais são, né, as aplicações que estão sendo utilizadas e a quantidade de sessões por aplicações, né? Claro, tem várias outras coisas aqui, por exemplo, né? Se eu quiser pegar é, quer ver o top destination, por exemplo, né? Então, quais são os destinos mais acessados agora, né? Então, ele mostraria para mim quais seriam também as aplicações mais utilizadas, né? Nessa última hora, por exemplo, né? Então, ele vai mostrar lá Ndesk, né? O Spotify, por exemplo, o OneDrive. Então, tudo isso dentro da estrutura de quem? Do FortiGate, porque eu só tenho o FortiGate no FortiAnalyzer, tá? Então, ele me dá muitas informações. Além disso, né, aqui no FortiView, você tem a opção de ver algumas questões de SD-WAN, né? Então, se você tem a SD-WAN configurada, você consegue ter, por exemplo, o SLA, quais as aplicações que estão mais consumindo o recurso do teu SD-WAN, né? Você consegue monitorar o controle de banda do teu equipamento. Desculpe, se existir, por exemplo, um FortiClient EMS sendo gerenciado pelo Analyzer, né? Você consegue ver aqui também, né, quais são os clientes que precisam de atualização, né? Se tem alguma questão relacionada à segurança aos clientes do FortiClient MS. Então, ele centraliza tudo aquilo, né, que é gerado de log pelas soluções da Fortinet. Além disso, né, aqui nós temos também o log view. Log view, ele é como aquele log que a gente viu ali no FortiGate, né? Esse log. Só que a vantagem é o seguinte, no FortiGate a gente não consegue ver isso aqui em tempo real. Eu tenho que sempre estar dando um refresh aqui, né? Por mais que eu veja na memória, sempre tenho que ficar fazendo um refresh. No Analyzer eu tenho uma opção aqui que eu consigo ver em tempo real, né? Opa, aqui ó, em tempo real, né? Então, cadê? Tem que selecionar um FortiGate aqui, né? E aí eu consigo selecionar aqui, ó, Real Time Log. O que que acontece? Então ele fica correndo para mim, né? Ele fica correndo com os dados aqui, então se estou gerando alguma coisa, ele já vai atualizando aqui para mim. Então isso facilita, né, no processo de troubleshooting, por exemplo. Posso fazer um filtro aqui, por exemplo, ó, pegar um filtro aqui do Source IP e fazer lá o 10, 20, 20, 102, por exemplo, né? Então, aí ele me mostra aqui, ó, 10, 20, 20, 102, né? E aí ele vai atualizando automaticamente. Então é muito legal para a questão de troubleshooting, né? Outro ponto interessante do Analyzer, né, é os reports, né? O FortiSOC ele precisa ter licença, é mais uma questão de automação, de você fazer playbooks ali para ajudar, por exemplo, o ambiente de SOC, tá? Isso aqui a gente pode fazer uma live exclusiva só disso. E tem um ponto que é interessante, desculpa aqui, são os reports, né? O que que tem de report? Tem report de tudo, todas as soluções que são integráveis com o Forte Analyzer tem report aqui. Então, ó, tenho, por exemplo, reports do Forte DDoS, do Deceptor, dos firewalls, do NAC, do NDR, do proxy, do sandbox, ó, vários aqui. E o legal é que você, se tiver tempo, você consegue customizar o relatório de acordo com a sua necessidade, se você quiser, mas muitas vezes não é necessário, né? Então, por exemplo, o Analyzer aqui, ó, ele tem uma série de relatórios já prontos, né? Eu gosto muito de um, vou acabar pegando um, que é, por exemplo, esse aqui, que é o Cyber Threat Assessment. Esse aqui é uma foto, opa, deixa eu cancelar aqui. Esse aqui, ele dá uma foto da rede, né? Então, se eu pegar aqui, ó, que ele dá uma foto? Você pode ir em cima de um período que você pré-escolher, e aí ele fala a quantidade de ataques que aconteceram, a quantidade de malwares existentes, né, a quantidade de aplicações que foram detectadas dentro daquele teu ambiente, né? Então ele vai falar, o Analyzer está com vários FortiGate, então quantas aplicações ele detectou? Ele vai colocar aqui,
né? Qual que é a aplicação mais usada, a quantidade de sites que foram visitados, né? E aí ele passa um relatório detalhado da rede do cliente, né? Então ele fala, pô, ó, as aplicações de alto risco que estão mais sendo utilizadas, por exemplo, ó, o cara está usando Ultrasurf na minha rede, está usando TeamViewer, por exemplo, BitTorrent, né? Então aqui ele consegue mostrar o que realmente passou naquele período. E é legal porque daí você pode correr atrás e falar, pô, isso aqui não é parte do negócio e eu preciso realizar um bloqueio, tá? Além disso, né, ele consegue dizer as aplicações com as suas vulnerabilidades, né? Então ele consegue mostrar aqui, ó, inclusive, né, o CVE daquelas vulnerabilidades que podem ser exploradas, né? Então ele mostra aqui também se passou algum malware, se foi detectado algum malware naquela transição, por exemplo, do firewall, ele vai conseguir observar por aqui também. Quais os seus dispositivos que têm mais risco, né, dentro da rede? Então você pode olhar aqui, poxa, por que que o meu servidor Linux aqui ele está com esse score tão alto, o que, que será que está acontecendo nele? Daí você pode ir lá e observar, né? E além disso, né? Aí ele tem mais outros dados aqui, ó, quais são os países que foram mais enviados dados, né? Então, Estados Unidos é parte da empresa? Pô, às vezes eu não tenho negócio na Rússia, por que que eu estou tendo um tráfego tão alto para a Rússia? Né? Então você consegue ter essa visibilidade. Além de outras questões, né? A quantidade de aplicações, se tem aplicações de jogos, filtro web, enfim. Então, o Analyzer em si, ele é um grande centralizador aí centralizador não, um repositório de logs que ele é necessário, para as empresas atenderem o quê? A LGPD e o Marco Civil da Internet, né? Claro, não vai atender no completo, né? Todo mundo fala, oh, atende. Não, uma parte sim, né? Porque você vai ter ali os dados de usuário, né? E você, tendo o teu ambiente bem configurado, você vai ter as informações aqui guardadas, né? Então ele ajuda isso, né? Ajuda nessa questão, ajuda você ter visibilidade do que aconteceu naquele período e o mais importante de tudo, né? Com o Analyzer você precisa fazer o quê? Você precisa realmente dimensionar de uma forma correta. Não é só simplesmente comprar um Analyzer para um faro ou para 10 faros. Então, esse dimensionamento é uma questão que não existe uma planilha certa de como fazer o dimensionamento, e sim, né, você vai precisar de uma ajuda da revenda ou até mesmo da própria Fortinet, né, o próprio fabricante, para adequar de uma forma correta ali esse analyzer. Legal? Então, hoje a gente só deu uma penteada realmente no nosso analyzer para ter um entendimento do que é o analyzer, né, o que ele pode fazer, o que ele também traz de benefício. E, né, claro, a gente pode falar aqui 2 dias direto do Analyzer, porque ele tem muitas coisas interessantes. Mas isso a gente faz numa integração próxima que a gente pode fazer aí numa live de segunda-feira. Beleza, gente? Então, fiquem bem. Até a próxima segunda-feira. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas com relação a essa ferramenta da Fortinet. E eu sei que ela faz bastante sentido para quem tem uma solução, né, de firewalls ou de outras soluções da Fortinet que precisam ter repositórios de log. Beleza? Nos vemos na próxima segunda. Fiquem bem e uma ótima semana a todos.